Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live. Hoje estamos na live da série Transbordo. Sim, algumas lives eu fiz recentemente, depois eu dei uma paradinha, mas são lives especiais. Lives estas que, a partir de conversas, diálogos, algumas orações, que elas surgem, temas importantíssimos que precisamos sim aqui trazer à tona para que você também entenda algumas coisas que acontecem até mesmo no plano espiritual, que muitas vezes passam desapercebido por nós. Então hoje vamos trazer um tema aí que uma visão altera seu destino. Sim, é uma frase até meio parecida com algumas pessoas que comentam por aí. Mas às vezes o que acontece? Você tem uma visão, só que se você não tem a ação, aquela visão se torna inata, ela fica escondida, ela fica, inerte e você não vê isso acontecer, tá? Então, existem muitos caminhos e direções para nós. Então, eu vou colocar aqui já nos comentários e também vou compartilhar essa live com mais pessoas e vou colocar aqui que é da série Transbordo para que quem chegar já entenda que é sobre transbordo, tá? Então, o nosso tema é uma visão altera o seu destino, tá? Então, vou compartilhar com mais pessoas. Peço que você também compartilhem com o máximo de pessoas que você puder, porque são mensagens poderosas, né? Então, essas mensagens, elas descem realmente direto do céu ao nosso coração. Assim como ela desceu no meu coração, com certeza ela vai chegar no seu aí também, tá? Então, eu espero que você goste dessa série. A gente já tem algumas lives referente a isso, tá? Eu lembro que eu comecei falando da chama que queimava no coração e assim a gente continuou. Dentro dessa série também nós temos a intencionalidade, uma das lives mais poderosas que eu já fiz até hoje aqui nesse Instagram. Então eu peço que você compartilhe, estou aqui também compartilhando para que mais pessoas venham aqui poder também vivenciar o que nós vamos viver aqui nessa live, tá? Então são mensagens que você precisa aí sentir, que o seu coração precisa receber. Muitas vezes temos muitas mensagens durante o dia, são tantas informações que nem sabemos para que direção ir, né? Então hoje nosso tema é sim sobre direção, tá? Então também vamos falar um pouquinho sobre posicionamento aqui, porque eu sei que muitas vezes a nossa vida ela é direcionada através de opiniões de pessoas e não através do que Deus fala de nós. Seja bem-vinda, Magna querida. Tá? Então, existem muitos caminhos e direção para cada um de nós, mas será que estamos na direção certa? Será que estamos trilhando de fato no caminho que Deus deixou para nós caminharmos? Será que essa visão ela está bem ampla? Será que essa visão está limitada? Como que está a sua visão hoje? Tá? Até no post eu colocava lá meu olho lá em cima bem grandão, porque para simbolizar essa visão, mas essa é a visão humana. Mas eu estou falando aqui da nossa visão espiritual, daquela que nós não conseguimos ter noção, né? Do tanto que nós conseguimos ver, por exemplo, quando estamos em oração. Deus nos revela muitas coisas em oração. E aí nós ficamos naquela, será que Deus que falou, será que é a minha mente que calculou por conta de tantas informações durante o dia e essa dispersão que existe no mundo, né? Então nós precisamos aí começar a pedir para Deus o discernimento. O que Ele quer para nós? Qual é a direção que Ele quer que nós caminhamos, tá? Então são muitos insights, tá? Então tem aqui um roteiro gigante para que você também absorva e vá anotando o que você puder, pega os insights mesmo, compartilha essa live e faça com que essa live não seja apenas uma live, né? Ou melhor, qualquer live, seja realmente uma experiência, seja realmente uma imersão, né? Nós falamos aqui que as nossas lives são sim como imersões, porque nós precisamos mergulhar aí no nosso interior, mergulhar na nossa história, porque falamos de livros, aqui falamos de escrita. Quando falamos de livros e falamos de escrita, não estamos brincando, porque é coisa séria a nossa história, aquilo que Deus deixou para nós. E existem muitas coisas que não descobrimos ainda porque não escavamos, não vamos atrás. Então hoje nessa live a proposta é que você também mergulhe aí no seu interior, mergulhe aí na sua vida, na sua história. E interessante que eu falei, eu preciso fazer essa live antes de terminar esse mês de março, que é o mês especial, mês das mulheres. Seja bem-vinda, Lili querida. É o mês especial das mulheres. Então, para a gente encerrar esse mês também, essa live vem aí para coroar, né, com esse tema, tá? Uma visão altera seu destino, tá? Então, existem muitos destinos, mas precisamos ir ali pedindo discernimento para Deus em qual direção seguir, tá? E aí eu vou falar alguns insights. Então anote o que você puder, o que você sentir. Às vezes pode ser que surja outra frase,
outro insight. Então, mergulha nesse momento, tá? Porque é o momento que você vai se descobrir também, tá? Então, a gente faz essa proposta porque às vezes estamos pensando tão longe na vida e esquecemos de viver algo tão precioso que é o dia de hoje, que é o nosso respirar, aquele momento presente com Deus, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando aqui no Instagram, acho que era o Djalma Pinho, ele falava, Djalma Pinho não, sobre o livro Uma Vida com Propósitos, tá? De Rick Warren. Aí ele falava assim: nós estamos aqui vivendo o nosso presente, mas almejando o futuro lá com Deus. Então, apesar de nós estarmos presentes, mas sabemos que tem um futuro à nossa espera, que é o próprio Deus, é o céu onde nosso lugar está reservado, tá? Então, viva o presente, mas lá apontando para o céu, lá no futuro, que é onde nós estaremos todos juntos um dia, a nossa morada eterna, tá? Então, muitas pessoas te levarão a desistir de algo, né? Inclusive, essa live é de um dos insights de conversas de WhatsApp, inclusive, principalmente com uma aluna que vivi por esses dias aí. Não vou falar quem é aqui para não expor, mas eu faço muito isso. Às vezes eu tô ali conversando com as pessoas, orientando, dizendo algo, né? Ajudando elas nesse direcionamento, nesse posicionamento de almas, que muitas vezes nossa alma está perdida, nós precisamos encontrar ela para viver o nosso propósito, a nossa identidade. Então, eu canalizo essas conversas e trago em temas aqui de lives, principalmente dentro dessa série Transbordo, tá bom? Então, não são lives que surgem do nada, elas têm um embasamento nessas conversas, nesses transbordos que fazemos aqui no off, que ninguém vê, né? Mas Deus vê. E quando nós temos isso, realmente nós precisamos canalizar. Às vezes você fala assim, nossa, como que eu vou canalizar a minha energia? De várias formas. Eu utilizo muito a escrita e também as lives, tá bom? E assim, a gente não expõe ninguém, mas a gente expõe a nossa própria vida através das nossas experiências, aprendizados que a gente leva para as pessoas. Então, tudo que você tem serve de aprendizado para alguém. Mas se você muitas vezes fica aí guardando, acha, é só para mim, isso aqui acho que eu não preciso falar, talvez esteja até incomodando. Então, você precisa de alguma forma canalizar, você precisa de alguma forma expor, né, e trazer à tona, porque daí dessa forma você vai também se autocurar, né? Aí também mora o auto-perdão e também o autocuidado, né? Porque tudo olhando para dentro de você, mas extraindo aqui como um presente para quem vai estar com você numa live ao vivo, para quem vai estar lendo o seu livro entre as linhas de uma página que antes era branca, né? Que antes era sem vida, mas ali com a sua história se transformou em algo que é um presente para quem está lendo, né? Um mistério porque você vive a experiência. Você mergulha na história do outro e você se torna um participante daquele livro também, assim como leitor, tá? Muito lindo falar sobre isso, então vamos continuar aqui. Então, muitas pessoas te levarão a desistir de algo. Será que não tem alguém na sua vida que está lutando para que você desista daquilo que Deus colocou no seu coração? Essa é uma questão que a gente precisa pensar, tá? Então, muitas pessoas te levarão a desistir de algo, de um alvo, de algo que você tem mirado aí, né, de um sonho, de um projeto, de uma realização, tá? Inclusive aquela minha live que eu falo sobre intencionalidade, eu trago muito essas coisas, esses temas, né? Que existem sim muitas barreiras que vão nos impedir alcançar aquilo que nós precisamos alcançar. Afinal de contas, não estamos aqui por um acidente, né? Lendo ali o livro Uma Vida com Propósito, já nos diz isso. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui por um acidente, estamos aqui por um propósito. Então, se você ainda não está cumprindo o seu propósito, você ainda vai permanecer por um tempinho aqui na Terra. Então, você precisa descobrir, né? Porque se fosse tão fácil assim, né? Nós chegamos aqui no mundo só para a gente se alimentar, para a gente poder achar que está vivo, para a gente trabalhar, para a gente conquistar a nossa vida financeira, profissional. Se fosse assim, seria fácil. Seja bem-vinda, Maria. Se fosse assim, seria fácil, mas não. Estamos aqui por uma causa. Estamos aqui por uma direção. E qual é essa direção? Pois é, precisamos estar atentos, ouvindo a palavra de Deus, sendo obedientes ao que Ele fala o tempo inteiro. Só que Ele não vai ficar gritando em nossos ouvidos. Ele vai ser sensível, Ele vai nos respeitar naquele tempo que nós temos. Aquele tempo que é um processo que precisamos viver. Então, Ele nos dá essa experiência para que a gente viva aqui hoje, viva aqui neste ambiente onde nós fomos colocados, onde Ele nos introduziu, na nossa família, no nosso local de trabalho,
todos os lugares que você está se posicionando. Ele colocou a cada um de nós. Mas se nós achamos que é só isso e nada vai acontecer, vai simplesmente ser algo passageiro. Então a gente vai deixar essa terra sem ter feito sentido para nós. Então qual é o sentido para você hoje de estar aqui, de estar vivo, de poder participar de uma live, de poder fazer uma mentoria, de poder estar em grupo, de poder estar dentro de uma comunidade? Qual é o sentido para você? Então você precisa descobrir, tá? Então tudo isso vai estar ligado à sua identidade, ao seu propósito. É uma busca interminável. Já vou falar para vocês que o autoconhecimento é algo que você vai todos os dias ali plantando, semeando, conquistando. Então não é de um dia para o outro. Seja bem-vindo, Guinho, tá? O nosso propósito, a nossa identidade, ela é resgatada conforme nós vamos dando nossos passos. Se eu não dou um passo em direção àquilo que o Senhor me colocou adiante, eu vou ficando para trás, eu vou ficando sem entender para que eu vim aqui. Então eu preciso saber qual a direção. Se você ainda não sabe, vai pedindo para Deus. Mas ao mesmo tempo que você pede para Deus, vai agindo. Sentiu algo no coração? Sentiu de ajudar alguém? Ajuda. Sentiu de entrar numa live? Entra. Sentiu de anotar um insight? Anota. Sentiu de escrever um livro? Escreva. Ah, mas eu não quero publicar um livro. Então só escreva para você, faça ali um livro terapia, algo que seja talvez um desabafo que você precisa fazer, ao invés de você ficar aí. Ontem eu estudava sobre reclamação, então um vídeo que eu peguei muito bom sobre isso, porque eu estou ajudando também mulheres ali num grupo chamado Maternidade Mais Leve, e ali falava muito sobre isso. Ao invés de eu ficar lançando palavras ao vento, coisas que vai ficar dispersas, que pode até mesmo atingir a minha família, alguém, eu escrevo no papel. Eu coloco ali os meus desabafos, eu converso com Deus de uma maneira concreta, que eu vou estar ali vendo o que eu estou fazendo, e depois você pode fazer o que quiser, você pode rasgar, você pode queimar, mas não fique para você guardando, se lamentando, reclamando e vivendo uma vida lamentável, tá? Então eu peço que você que está aí do outro lado, anote os seus insights, não perca essa oportunidade de encontrar de fato essa sua direção e não se deixe levar por pensamentos ou palavras de pessoas que muitas vezes não estão vivendo o propósito delas e você está nessa caminhada. Então você vai ignorar esses pensamentos, essas falácias que estão ao seu redor, esse povoamento do pensamento que muitas vezes nos ronda, né? E aí o que acontece? Você fica perdido, você fica desiludido, você joga muita confiança em alguém, depois você se frustra, tá? Então nós temos que ter alguns cuidados. E nesse processo eu vou me conhecendo, sabe? Você se lançar todos os dias a ler um livro. Eu tenho muita proposta de você ler um capítulo por dia. Então você não tem desculpas para falar que não lê livros. Então, eu preciso ler um livro de 400 páginas. Não, comece pela primeira frase, comece pelo título, comece a viver a experiência. Então não fique muito preso à quantidade de páginas de um livro, mas entre ali nesse processo, leia a primeira página, se desafie. E se tiver alguma tarefa, arrisca fazer aquela tarefa. Teste, né, pelo menos, antes de você falar se deu certo ou não. Aquele livro não é bom, aquele livro não presta. Não, é que você não colocou em prática. Existem muitos livros, até eu comento aqui algumas lives que existem os livros de morte e de vida. Escolha os livros de vida, aqueles que vão te transformar, aqueles que de fato trazem o desenvolvimento pessoal. Você vai estar se desenvolvendo. Se fosse desenvolvimento pessoal de um dia para o outro, seria fácil, mas não. Existem muitos conteúdos que precisamos absorver. Aí, por exemplo, dentro de um livro, pode ser que tenha algo que não cabe com os seus princípios, né? Com os seus princípios divinos. O que você vai fazer? Passa batido por eles e continua. Pega aquilo que faz sentido para você, mas não fica preso a coisas que vão te levar à morte, mas sim à vida, à transformação. E a partir disso você vai transbordar, assim como essa live. Eu sempre transbordo aquilo que eu aprendo. Tem muitas coisas que ficam ali, às vezes a gente vai acumulando, eu levo para uma mentoria, trago aqui para uma live, às vezes eu levo para uma conversa em particular. Então nós precisamos, como eu falei no começo da aula, da live, né? Nós precisamos ir canalizando, tá? Através dessa canalização, eu não vou ficar retendo nada para mim, ou seja, não me sentir mal por ter tanto conteúdo. Então eu sei que muitas pessoas me reclamam, falam aí, né, trazem para mim esse contexto, eu estou com obesidade cerebral. Eu também estive assim, né, há mais ou menos aí 2 anos, eu estava nessa condição, porque eu estudava muito e eu não tinha uma direção. Então eu estudava uma coisa aqui, terminava um curso, começava outro, e aquilo era interminável.
mas eu não tinha uma direção. A partir do momento que eu descobri minha identidade, descobri o meu propósito, para que eu vim aqui nessa terra, descobri algumas características que estavam escondidas dentro de mim e que eu precisei buscá-las. Não veio de graça para mim, eu precisei de fato gastar algumas noites de estudo, algumas madrugadas que eu investi aí para poder buscar sobre isso, né? Então, eu não fiquei parada ali naquela palavra, né, que eu não conseguia ou que eu não tinha nada para passar. Ou que eu tinha tanto conhecimento, mas eu não sabia o que ensinar. Não, já tinha um pouco essa questão do ensinar, então o que eu fiz? Eu fui ali me performando, né? Fui me aprofundando e entendendo por que eu estou aqui. A partir de um livro, que foi meu primeiro livro, O Escritor Particular de Deus, que eu falei para vocês, né? Vocês precisam canalizar a história de vocês, a vida de vocês. Eu escrevi O Escritor Particular e eu falei, eu preciso fazer uma live. A partir dessa live nunca mais parei. Descobri o tanto de coisas que eu tinha dentro de mim e poderia ensinar, que não precisava ficar guardado comigo. Tá? Então é uma forma que você utiliza para ensinar as pessoas. Então começa, mas eu não tenho um dom de ensinar. Todos nós temos, mas cada um tem a sua forma, ninguém é igual. Né? Somos semelhantes, somos imagem e semelhança de Deus. Mas cada um tem a sua essência, cada um tem a sua identidade, né? Aquele códigozinho que está lá no coração de Deus e que é único, não tem como replicar isso, tá? Então entenda que você é único e se você não está liberando seu conteúdo, você está deixando de contribuir para o mundo, que é algo muito sério. Hoje nós temos vivido situações tão complicadas e complexas no mundo. Então falta muitas vezes a sua sementinha que vai gerar novos frutos para quem está vindo aí e nem sabe o que vai passar nessas condições que estamos aí em nosso país, no planeta, né? Tá? Então, poucas pessoas acreditarão em você e saberão o que você carrega. Então, aqui também seja um convite. Busque as pessoas que saibam o que você carrega. Existem pessoas que são poucas, já vou adiantar, elas estão ao seu lado não porque você é bonito, porque você tem uma profissão, porque você está bem financeiramente, mas porque você carrega algo diferente e que ela quer ter. Ou seja, às vezes ela quer também descobrir o que ela carrega. Então, muito do que você carrega é aquilo que a pessoa está buscando em você. Eu não sei o que você veio buscar nessa live de hoje, mas eu sei que aqui vai ter uma mensagem para você. Tá? Então, eu pergunto, o que você carrega? Você sabe? Tá? Então, às vezes, por isso que eu falo da questão da direção. Se você tem uma direção, você sabe o que você carrega, você não arrega, né? Você não desiste, você não desanima, você não entra no processo depressivo. Você não para na primeira ofensa, na primeira crítica, na primeira reclamação. Você não para. Eu costumo falar que eu tenho aqui uma frase que me acompanha, né? O segredo é não parar. Quando eu paro, muitas coisas param junto comigo. Então, queira que as coisas continuem, queira que as coisas estejam em movimento. Até essa semana eu coloquei um post, né, dos meus 10 movimentos. Eu fui fazer uma contagem do tanto de movimentos que eu estava envolvida, grupos que eu criei, movimentos que eu estou ajudando pessoas. E eu descobri que eu tinha 10 movimentos. Fora, né, os grupos que eu tenho de alunas, né? São aí 3, 4 turmas que eu tenho. Então eu coloquei aqui um post. Por quê? Para resumir. Porque sempre nas lives eu falo aí, tem movimento tal. Você pode participar disso ou daquilo. Então agora ficou fácil. Né? Agora eu vou sempre estar falando, eu tenho um post lá que fala dos meus 10 movimentos, aquele que se encaixar melhor para você, você pode entrar. Aí você fala assim para mim, mas o que eu vou estar buscando nesses movimentos? Na legenda eu coloco o que cada um tem, né, de essência, o que cada um fala. Então ali você vai se encontrar e falar, eu quero aprender sobre isso. Então você entra lá e participa, vê o que faz sentido para você. Não precisa sair entrando em tudo. Alguns grupos, inclusive, são grupos fechados. Então, por exemplo, precisaria falar comigo no direct para poder participar, alguns são exclusivos para mulheres, tá? Então, mas é assim, ficou fácil agora. Então, resumo aqui que os movimentos que eu tenho estão lá. Assim que você entrar em algum deles, você vai ter alguma experiência. Talvez você fique uma semana no grupo, você fala assim, não faz sentido para mim. Pode sair, tranquilo. Mas, só que eu falei agora no começo, é um processo. Se você não viver um processo por vez, seja bem-vinda, Franciane, querida. Se você não viver um processo todos os dias, de fato, você não vai aguentar nem na primeira semana. Porque lembra que eu falei que a gente não pode parar. Então, o segredo é não parar. Seja bem-vinda, doutora Agal Bastos, né? Agal Bastos, isso. Tá? Então, é assim, você entra num desses pequenos movimentos e você vê o que faz sentido para você. Aí você vai viver na experiência.
Eu falo porque tem alguns grupos que eu tenho aí mais de um ano já, né, que eu estou aí trabalhando todos os dias. Alguns grupos a gente envia tarefas semanais, então ali você fala assim, por exemplo, essa tarefa não faz sentido para mim, não precisa fazer, mas também você não vai ter o resultado que aquela tarefa vai promover para você. Então você precisa experimentar, você precisa se arriscar, você precisa falar assim, eu vou fazer isso aqui, eu vou levar a sério, porque é todos os dias, né? Às vezes você pode pensar assim, nossa, como que você consegue enviar as mensagens e fazer ali as tarefas todos os dias? Porque eu coloquei como meta, é um propósito de vida e cada dia tem uma experiência nova. Sempre falo também que a mensagem de ontem não vai ser a mensagem de hoje nem de amanhã. Então você precisa viver a mensagem de hoje, porque amanhã tem mais. Se você não experimentou a mensagem de hoje, a de amanhã vai acumular. Aí imagina uma semana sem você fazer as tarefas ou mensagens que foram enviadas ali, propostas de estudo, propostas de você mergulhar em algum tema, descobrir você, vai ficando acumulada. Assim é a nossa vida. Nós perdemos a direção por conta do tanto de acúmulo que temos de informações e não vivenciamos aquela pequena pílula que foi enviada num grupo de transbordo, aquela pequena mensagem que foi enviada numa live, tá? Seja bem-vinda, sua querida. Então hoje estamos falando sobre direção, né? Uma visão altera seu destino. Então poucas pessoas vão acreditar em você, fique em paz, mas você precisa acreditar em você, porque Deus acredita em você, é o que importa. Não importa o que as pessoas vão falar de você, o que cada um está dizendo. Eu sei que muitos têm necessidade de aprovação, isso é terrível, já tive também. A gente ainda se pega ainda alguns momentos com esse tal do bloqueio da necessidade de aprovação, mas eu preciso agir, eu preciso desenvolver algo dentro de mim, eu preciso entrar em ação, eu preciso abrir uma live, né? Até a Su entrou aqui maravilhosa. E eu achei fantástico porque ela se desafiou a abrir uma live, a se arriscar, a ir perdendo a insegurança. E assim, nós precisamos arriscar. Não adianta falar assim, eu não vou fazer live porque tem um monte de gente, os meus vizinhos que vão falar. O que as pessoas vão falar. Quer saber? Eu vou colocar ali os favoritos só para algumas pessoas verem umas stories. Não! Faça questão que as pessoas que estão perto de você, até mesmo aquelas que não te aprovam, que vejam seus stories, que vejam as suas lives, e aí você vai desbloqueando. Eu fui fazendo assim, gente, eu fui desbloqueando dessa forma, né? Até aqui tive algumas mensaginhas que estão aqui. O Guinho falou, gratidão pelas palavras, eu preciso sair, Deus abençoe, amém, obrigado por ter aparecido por aqui, tá? Então, poucas pessoas vão acreditar em você, mas você precisa acreditar, tá? Então, primeiro passo, você acredita em você. E você sabe o que você carrega? Tem pessoas que estão do seu lado, que sabem do que você carrega, e você ainda não sabe. Por isso que elas estão muito perto de você, juntinha ali de você, tá? Então, pergunte para elas o que elas enxergam em você. É muito importante isso também. Tudo faz parte do autoconhecimento, tá? Então, se você encontrar alguém que viu o seu futuro, esteja com essa pessoa até o fim. Porque essa pessoa não vai te deixar. Essa pessoa vai saber o que você carrega, ela vai falar assim, não, eu não posso te deixar, porque o que você tem me alimenta, alimenta toda uma população, alimenta quem está perto, quem está longe também. Porque você consegue levar a mensagem. Eu sei que aqui tem muita gente que mora longe, até se vocês quiserem falar de onde vocês são, só para a gente ter um mínimo de noção de onde essa mensagem está chegando. Seria interessante, tá? Por quê? Porque a gente precisa saber onde a nossa mensagem está chegando, tá? Mas vai chegar um momento da vida que a gente vai perder essa noção, tá? Mas, tô ficando um pouquinho rouca, mas já vai sair tudo aqui. A Lili falou, só basta começar, Dani me motivou nas lives no meu início. Isso mesmo, Lili. E a gente precisa todo dia, sabe, pegar um tema diferente. Eu conversei com alguém, dei uma palavra naquela conversa, já abre uma live, já cria um conteúdo. Esse conteúdo de hoje é todo construído através de conversas, tá? De conteúdos aqui que eu canalizei, informações. Eu só pego uma folha sulfite, gente, é uma experiência que eu vivo diariamente, tá? Pega uma folha sulfite, anota alguns insights e abre a live e fala sobre aquilo. Vai seguindo aquele direcionamento, não precisa você ficar preso eu preciso ir lá, estudar um conteúdo. Você já tem conteúdo. Mas você precisa abrir a live e transmitir esse conteúdo. Depois você lança lá, coloca no YouTube, envia para as outras plataformas, alcança mais gente, tá? É assim que você faz. Por exemplo, essa live aqui, ela tá dentro da série Transbordo, então é a live número 5. Mas a minha próxima live, que eu tô registrando com números, vai ser a 55, então já deu 60. Fora as lives que eu faço de imersão, que tem 2 imersões
com 3 aulas cada uma, já vai para 66. Tem mais as aulas que a gente faz aí, as palestras dentro do grupo Mulheres Transformadas. Acho que tem mais de 40, se eu não me engano. Olha só. Tem muito mais de 100. Por quê? Porque a gente vai se desafiando, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente se perde achando que tem que ser perfeito numa live. A gente se perde achando que a gente precisa da direção certinha, sabe? Aquela que é bem militrificada, né? Não. Você só precisa ter uma conexão com a internet, um celular que aguente ficar aí pelo menos 1 hora de live. E se você tiver uma pequena iluminação, vai te ajudar, porque vai dar uma clareza um pouco na live e vai fazer com que as pessoas te enxerguem, tá? Porque hoje estamos falando de visão, né? Então, a visão, ela é muito importante. Se eu não enxergo a frente, a gente consegue enxergar um pouquinho, mas essa live de hoje está falando muito da percepção e do enxergar aquela visão bem distante, né? Que é a espiritual, tá? Então, existe sim essa visão. E se nós não estamos vivendo o nosso processo hoje, né, em Deus, nós ficamos realmente cegos na vida espiritual, tá? Isso é muito forte que veio pra mim aqui agora. Então, se você encontrar alguém que viu o seu futuro e sabe que você carrega, permaneça perto dela e peça que ela também te ajude nesse processo a não se perder, né, naquilo que você sabe que carrega, mas está aí muitas vezes confuso. Seja bem-vindo, sua querida, tá? Então, não permita que muitas vozes de dispersão, tá, te tire do seu destino, te desvie da sua rota, do seu alvo, tá? Não permita que essas pessoas, essas vozes, são muitas vozes. Agora eu pergunto, qual voz você está ouvindo hoje, agora, né? Você pode falar, eu tô te ouvindo aqui na live. Não estou falando dessa voz, estou falando aquelas vozes internas, né? Que você muitas vezes não consegue nem discernir de onde está vindo. É como um vento, né? Você não sabe nem para onde vai, nem de onde vem, tá? Então, cuidado com essas vozes e peça para que Deus seja a voz maior aí na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, para que você não se disperse do seu alvo, né? O que você mira, né? O que você tem mirado? Qual é o seu alvo de verdade, né? O que você tem feito hoje? O que você tem plantado hoje? Que você vai colher daqui a pouco. Ou daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui 10 segundos, daqui 10 minutos, tá? Perceba, tá? Então, caminhe o quanto for necessário, né? Na velocidade, ó, tá aqui no meu roteirinho, tá, gente? Seja bem-vindo, José Francisco. Caminhe o quanto for necessário, na velocidade que você puder, para estar com pessoas de visão de futuro, né? Só não pare no meio do caminho. Porque o parar no meio do caminho, normalmente quem fica no meio do caminho tem a condição de ser atropelado, arrastado, derrubado, tá? Então a pessoa vai ficar perdida, sem direção, vai ficar longe do bando, né? Então a gente vê aí várias caravanas, as pessoas todas juntas, né? Aí na Bíblia a gente já via, né? Aquela vez que Jesus ficou lá no templo e todo mundo ali estava na caravana, ele ficou lá. E aí, cadê Jesus? Onde que está? Então, por quê? Ele ficou lá, mas ele sabia o que carregava. Ele estava lá instruindo as pessoas que estavam lá. E aí, muitas vezes, né, estão inclusive com a cabeça, com a mentalidade fixa, né, com a mentalidade ali, que não entra nada, nada do que é realmente a nossa essência vai ser despertada porque estamos nos fechando, tá? Então, não se disperse, não fique parado no meio do caminho, que ali você pode ficar isolado, sozinho. E sim, existem aquelas condições de vir em depressão e coisas que vão te invadindo, tá? Então, se você está em movimento, seja bem-vinda, Daniela, querida. Se você está com mais pessoas, se você está com pessoas certas, né? Porque é importante que você saiba também medir as pessoas que estão próximas a você. Às vezes, existem muitas toxinas, né? Eu estudo muito sobre isso. As toxinas, elas estão aí, soltas. Então, você precisa identificar. Será que você está reclamando muito? Será que você está criticando muito? Será que você está se isolando? Será que você está permanecendo no campo aí fixo, né? Sem ser esse campo de crescimento, que é a mentalidade. A mentalidade é algo que precisa ser desenvolvida. Não é do dia para a noite, tá? Já vou adiantar que faz 2 anos que eu estudo sobre isso. 2 anos eu estou buscando meu autoconhecimento, buscando me capacitar e tenho visto que cada dia aprendo coisas novas e vou destravando, né? Então, a maneira mais prática de você se conhecer é você ir buscando aquilo que você tem de defeito e ir destravando. Olha, eu tenho muita vergonha de falar em público. O que você faz? Você vai falar em público quantas vezes forem necessárias para você destravar e seguir para o próximo nível, né? Então, eu destravei essa portinha, abri, entrei, desenvolvi essa área, fiquei bom naquilo, vou para o próximo passo.
próximo passo é também transbordar na vida das pessoas, abrir uma mentoria, abrir uma live, ajudar mais pessoas. Então você vai destravando, né? Ah, eu tinha muito medo de altura, então vai fazer alguma coisa que tá ligado com a altura para você perder de vez esse medo aí, né? Não vai fazer loucura também, né? Algo que seja também com segurança, tá bom? Mas essas vozes, elas vão estar ao nosso redor o tempo todo, porque temos muitas informações rodando todos os dias, tá? Então caminhe o que for necessário, na velocidade necessária e ande com as pessoas que enxergam o seu futuro, tá? Que às vezes você não vai enxergar, mas o outro pode te ajudar, porque precisamos do outro, né? Precisamos de ajuda. Parar é sinônimo de desistência, fracasso, derrota, perdas. Isso não trará os resultados, tá? Que o outro acredita em você. Isso não trará nenhum resultado. Quando nós ficamos parados, quando nós desistimos, o único resultado que vai vir para nós é a desistência, é a derrota, é o fracasso, tá? Então, a questão do parar já mostra que você realmente abandonou o navio, abandonou o barco, tá? Então, é importante que você não pare. Acredite em você. E as pessoas que estão perto de você vão também acreditar em você e vão trazer novas pessoas para se ajudar, tá? A Magna falou, está incrível, melhora a cada dia, Mana. Gratidão. Seja bem-vinda, Josi, querida, aniversariante do dia, tá? Então, saiba sempre, tá? Quem terá algo maior que você está olhando. Por exemplo, aqui, ó. Saiba que sempre terá alguém maior te olhando. Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar. Aquele que tudo vê, aquele que tudo sente, aquele que tem poder sobre mim, sobre você. Ele sabe quem é você. Ele sabe. Então, se Deus sabe quem você é, você não precisa se preocupar com o que as pessoas estão pensando de você, com o que as pessoas estão falando de você, com essas vozes que estão aí dispersando a sua mente, tirando você da rota, do seu destino, do seu alvo, da sua direção, tá? Então, não meça esforços para estar ao lado do Senhor, tá? Porque Ele vai te ajudar, vai te apoiar, vai te auxiliar, vai te carregar na hora que você cair, que você vai de vez em quando dar umas quedinhas aí, mas Ele vai estar te carregando, te orientando, tá? Escute-o todos os dias, tá? Então, tem aí os resultados mais surpreendentes da face da terra estando ao lado do Senhor. Quem está ao lado do Senhor já está na vitória, né? Então, não tem como você ser derrotado estando com o vitorioso, estando com aquele que venceu a morte, inclusive. A morte que muitos de nós temos aí, às vezes até receio, né? Como será, né? Então, é importante que você saiba qual direção está indo, saiba o que está carregando, caminhe com pessoas que estão de fato ali junto com você, independente se você está triste, feliz, sorrindo, se você está desanimado, se você está com a energia baixa, que eu sei que tem muita gente que tem energia baixa. Só que ela nem percebe, então é preciso que quem está do lado, que seja um amigo, a pessoa que sim, seja também confiável, fale para você o que está acontecendo. Se a sua energia está baixa, porque você está vivendo algo que não é o seu propósito, não é a sua direção. Quem está no propósito, está com a identidade ativada, não vive triste. Ela vive feliz, vive sorrindo, vive se identificando, vive buscando quem ela é. Quando eu comecei a pesquisar sobre a minha vida, eu entendi que eu era muito mais daquilo que as pessoas falavam de mim. Ah, então quer dizer que a pessoa falou disso, eu não importo. O que importa é o que o Senhor está falando de mim, o que o Senhor sabe de mim. Não é nem está falando, Ele sabe. E Ele vai sim me levar a lugares que eu nunca fui, porque de fato eu me coloquei à disposição. Se você não se posicionar, você tem a tendência a ser arrastado por pessoas que estão sem direção. Sim, existem muitas famílias que estão perdendo seus filhos para o mundo, para coisas ruins, que nem preciso citar aqui, que todos nós sabemos, que estão aí soltos. Por quê? Porque ela não foi direcionada. Se você tem um filho, uma filha, você não orientou, você não levou ela para o caminho correto, ela vai ficar perdida. Repara para você ver, seja bem-vinda, Vivi querida. Repara para você ver como a gente fica sem direção. Se você ficasse 1 segundo sem a direção de Deus, você se perderia rapidamente. Mas se fala, como assim, Dani? Eu nem escuto a voz de Deus. Você é o tempo todo direcionada por Deus. Só que existem tantas informações no mundo que estão aí a rodo, que você acaba deixando de lado a prioridade de estar com Deus para viver o que o mundo te oferece, e dessa forma você é arrastado, sim, pela correnteza gigante que existe de multidões que fazem coisas ruins,
de pessoas que estão vivendo aquilo que não é para ser vivido, aquilo que de fato teria que ser banido das suas próprias vidas. É muito importante que você saiba o que está fazendo. É muito importante que você busque de fato o que eu vim fazer aqui. Você se questione. Essas perguntas que nós fazemos não são por acaso. Como eu falei ali agora há pouco, o livro Uma Vida com Propósito, ele fala pra gente, você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Seja bem-vinda, Lani, querida. Você não está aqui por acaso. Se você não está aqui por acaso, você precisa fazer algo. Não é simplesmente você se alimentar todo dia, ir ali, sair um pouquinho da sua casa e voltar, você ir para o seu trabalho. Você fica o tempo todo preocupado com a sua vida financeira, mas o que você veio fazer aqui? Será que a sua vida financeira não está te barrando da vida que está em Cristo? A sua vida em Cristo é muito mais importante que qualquer coisa. Se você está com a sua vida em Cristo, todas as suas áreas vão ser equilibradas e resolvidas. E outra também, né? Sempre vai ter os altos e baixos, então a gente também não vai pensar assim, eu vou ser totalmente plena. Isso não existe. Pleno a gente vai estar somente lá no céu com Cristo, com o próprio Deus. E aí sim nós vamos poder dizer, olha, fiz muito bem feito aquilo que Ele me colocou para fazer lá na terra. Então nós temos uma missão. Então eu vou ficar parada esperando a minha missão? Não, eu vou caminhar, eu vou em busca dessa missão, eu vou construir, né? O autoconhecimento que nós estamos fazendo aqui nessa live é uma construção. E uma construção raramente chega ao final. Você pode ver quando você termina de construir uma casa, assim que você terminou já tem reforma para fazer. Já tem coisinhas ali que estão precisando de reparos, tá? Então nossa vida precisa ser reparada todos os dias. Nós precisamos buscar isso, tá? Então são palavras que Deus está nos levando a falar aqui nessa live, que nem está no meu roteiro, mas que Ele nos conduz, né? Eu costumo falar que cada pessoa que entra na live traz uma mensagem e uma frequência nova para a gente poder transmitir aqui, tá? Então precisamos estar dóceis, né? Estamos atentos a ouvir o que o Senhor tem para nos falar, tá? Então Ele caminha contigo. Caminha comigo, caminha com você, caminha à nossa frente. Ele nos carrega, Ele nos lança em lugares que precisamos estar. Tem lugares que para nós vai ser desagradável, mas Ele vai nos colocar lá para a gente viver a missão que Ele nos colocou aqui, tá? Então Ele vai nos expor, assim como essa live é uma exposição, e Ele vai nos conduzir, Ele vai conduzir, né? Ele te conduz, Ele vai nos conduzir em cada situação que precisamos viver. Então, se hoje você parou por algum motivo, né? Saiba que Deus está movimentando a seu favor. Mas você precisa olhar, Senhor, qual o movimento que eu preciso estar? Você precisa entrar em alguma coisa. Você só não pode ficar parado achando que só um ventinho ali já disse para você uma resposta. Não. Né? O Senhor, Ele fala com a gente de várias maneiras. Seja numa live, seja na leitura de um livro, contemplando a natureza, seja no autoconhecimento, você dentro de uma mentoria, escutando sobre algo, entendendo o que você veio fazer aqui, tá? Então não abandone o barco com o mestre dos mestres aí e das navegações dentro dele. Às vezes o Senhor está ali, às vezes não, ele está com você em todos os momentos. E você fala assim, eu acho que eu tô sozinha, eu acho que eu não estou me sentindo bem aqui, eu vou pular. E aí quando você pula, você se afoga, você se perde, você se afunda, porque você abandonou aquele que estava do seu lado o tempo todo e você não percebeu, tá? Então confia nele, né? Ele sabe o que faz. Ele sempre soube, sabe e saberá o que faz. Então não se perca, tá? Sinta o vento, mas não queira vê-lo. Isso foi muito forte, tá aqui no meu roteiro. Sinta o vento, mas não queira vê-lo, tá? Por que eu falo queira vê-lo? Tem pessoas que querem entender quem é Deus. Nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Então nós precisamos sentir, viver a experiência. O que Ele está promovendo para mim hoje? É uma palavra? É um versículo? Eu vou mergulhar. E a partir do meu mergulho eu vou experimentar o que Ele tem para mim, tá? Então só deixe acontecer. Só deixe acontecer e Ele tudo fará. Né? O seu milagre, aquilo que você está pedindo, né? Aqueles seus resultados que você ainda não conquistou, eles virão no tempo certo, mas eu preciso estar movimentando, tá? Então, vai acontecer, mas qual semente você plantou hoje? Qual sementinha você lançou o ano passado? Qual sementinha você lançou agora há pouco? Será que você acordou reclamando, chutando balde, xingando todo mundo? Então, é isso que você está plantando. Sabemos que quem reclama, né, ele está clamando 2 vezes por aquilo que ele reclamou.
Então isso é muito pesado. Então precisamos cuidar das nossas palavras, né? Fazer, até a Josi está aqui, ela entende bastante desses comportamentos. Precisamos fazer afirmações sobre nós, né? Eu sempre estou treinando a minha filha aqui para falar quem ela é, ativando a nossa identidade desde pequena. Não precisamos esperar o filho ter 14, 15 anos para poder falar para ele quem ele é. Não, eu já tenho que falar desde pequenininho, semeando ali, né? Eu estou também com um bebezinho dentro de mim e eu vou ali fazendo afirmações, conversando, tendo aquele diálogo. Afinal, agora eu estou num período que a minha criança já escuta o que eu falo. Então imagina se eu começo a falar coisas ruins, ela vai ter isso como referência de mim. Coisas ruins, né? Então eu estou aqui vivenciando aqui, né? Estamos numa fase muito legal, porque já é, né, Rafa, né? Estou aí para quase 6 meses, né? Passa muito rápido e o Senhor, Ele vai nos conduzindo. Então, quando estamos aí, inclusive, no período de maternidade, no período gestacional, nós ficamos ainda mais sensíveis. E eu falo que a minha gestação, ela tá tão tranquila, por quê? Porque eu vivo hoje a minha experiência, eu não perdi minha identidade. Eu vivo meu propósito, né? Quando eu estava na primeira gestação, eu não sabia quem eu era, eu estava ali perdida, né? Estava totalmente aí procurando cursos e mais cursos, sem saber para onde ia, sem direção, que é o tema da nossa live de hoje. Hoje não, eu percebo que, meu Deus, quanta coisa eu fiz, tenho feito e ainda vou fazer. E quem está vindo aí vai entender um pouquinho, né? Puxa vida, é isso que eu preciso fazer também, eu preciso me movimentar, eu preciso estar em ação. Afinal, quando o bebê está dentro do seu ventre, ele fica se mexendo o tempo todo. Né? Aqui agora mesmo estou aqui fazendo a live, mas estou sentindo alguns chutinhos, né? Às vezes fica mais tranquilo, mas às vezes vem aquela temporada de chutes ali e a gente percebe que a vida, ela é movimento. Nada está parado. Por que às vezes você sente que tem que ficar parado, isolado, né? Se movendo através de uma imagem de TV, se movendo através de uma notícia ruim? Não é dessa forma. O nosso movimento tem que ser para transformação, para estar com outras vidas, né? Então às vezes você fala assim, nossa, eu vou viver, mas eu vou viver sozinho, isolado, abandonado. Não. Dessa forma também não é legal. Nós precisamos estar em comunidades, precisamos estar com pessoas, porque ali, né, Deus é um ser relacional. Então, se Ele colocou mais pessoas para nós, é porque nós precisamos conviver com as pessoas. E independente se elas têm situações, às vezes, né, desagradáveis, mas é um crescimento. Então, eu vou crescendo diariamente, tá? Vou crescendo diariamente, vou ali buscando de fato o que eu preciso viver. Tá? Então, aqui eu até vou colocar: antecipe a visão com o seu chamado. Mas como eu vou saber o meu chamado? Buscando ele todos os dias, pedindo para Deus o que eu preciso fazer hoje. Se você não escutou o que é para fazer, vai lá, ajuda alguém. Vai lá, assiste uma live, vai lá e comenta alguma coisa, mas não fica parado, tá bom? Então, não se compare com ninguém também, tá? Você é único, você é única, porque essa comparação vai nos rebaixar o tempo todo, vai nos colocar a níveis muito baixos. Então você tem um nível, Deus te enxerga, Ele te enxerga lá em cima. Ele não te enxerga lá embaixo, no poço afundado, desiludido, fracassado, decepcionado. Tá? Então, nós precisamos estar com a visão do alto, olhando sempre para o alto, né? Vivendo a nossa vida terrena, mas apontando para o alto, tá? Então, seja você, viva você, desperte você, lance você, sinta você. São várias mensaginhas. Mostre você. Ajude você para ajudar milhares de vidas com o seu exemplo. O seu exemplo, ele vai arrastar, tá? Eu costumo falar que Deus nos carrega, não arrasta. Tá? Então, mas o seu exemplo, ele vai fazer um processo de arrastamento, ou seja, muitas pessoas virão até você por conta do seu chamado. Muitas pessoas virão até você por conta do seu propósito, da sua missão, da sua mensagem, daquilo que você carrega, né? Da visão de futuro que você tem, que alguém já enxergou em você e que ele sabe de você, tá? A Vivi falou assim, sim, é como eu me sinto, estudo, leio, muito, mas não entendo e não sei para onde ir nem para onde agir. Isso mesmo, estou com você antes e quero ser assim como você. Isso, olha, assim, a questão de eu começar algo é simplesmente começar mesmo, tá? Se você, por exemplo, hoje, a partir dessa live, sentiu de abrir, deixa eu só ter uma chamada aqui, acho que não travou a live, vejam aí se travou ou não, tá? Por exemplo, essa live, se você sentiu um chamado, a partir dessa live, começa a fazer a partir dele, tá? Então, aí vai surgindo outros chamados. Mas se você ficar achando o tempo todo que tem que ter um conhecimento a mais, uma faculdade a mais, um ensinamento a mais, você nunca vai sair do lugar, tá? Então você precisa ter um start. Por exemplo, eu falei aqui no comecinho, meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, foi um start para eu começar, né? Óbvio que eu estava em mentorias, eu estava dentro da mentoria do PL dele, do Pablo Marçal,
E aí um dia ele falou que boca fechada matava, aquilo me preocupou bastante. E aí eu preciso me desafiar. Eu preciso fazer um stories, eu preciso criar um conteúdo, eu preciso fazer algo. Mas eu só preciso começar. Às vezes eu oriento também as pessoas a criar um grupo de transbordo. E ali você vai conversando com as pessoas e aí você identifica nelas o que é a dor maior. Ah, eu tô com uma dor, por exemplo, eu tô com um problema na educação dos meus filhos, um exemplo, tá? Então, o que você vai fazer? Começa a pesquisar sobre educação de filhos. Seja bem-vindo, Cláudio. Começa a pesquisar sobre educação de filhos e vai trazendo ali pequenos conteúdos, né? E você vai gerando micro resultados, não só na sua vida, como na vida de outras pessoas, tá? E dessa forma, nós vamos trilhando, caminhando, né? Hoje, por exemplo, eu posso falar um pouquinho de maternidade, porque eu sou mãe, e também estou falando sobre gestação, porque estou gestante. Então, eu vou caminhando, né? Tem outros movimentos, a gente tem um movimento que só faz palestras, por quê? Para destravar a voz. Então, um dia eu destravei minha voz e hoje eu preciso ajudar pessoas para destravar também, porque eu experimentei o que é destravar a voz. E se eu destravei, eu posso também auxiliar quem quer destravar. Ah, mas eu tenho muita vergonha, mas a vergonha é sinal que você precisa encarar ela. A vergonha é um sinal que você precisa de fato enfrentar aquilo que você veio fazer, tá? Eu vou tirar um print aqui já, porque a gente tá com uma quantidade muito boa aqui nessa nossa live. Eu sei que é uma live que tá chegando a muito longe. É um conteúdo muito bom, porque quando a gente fala de direção, são essas direções que nós precisamos encontrar. Tá? Vou tirar rapidinho o print aqui. Pra registrar aqui. Isso aí. Certo, gente? Então, vamos continuar aqui. Se você tiver algum insight, fala aqui pra mim também. Se você, né, puder falar de onde você é, pra eu saber de onde você estava também escrevendo essas mensaginhas aqui, pra gente ter uma noção. Onde é que a minha mensagem está chegando, tá? Vamos lá. Então, ainda está com dúvidas do que você veio fazer? De quem você é? Qual direção ir? Peça para Deus um discernimento. Abre aí a sua palavra de Deus. Começa todos os dias a estudar, tá? Como eu falei, cria um grupo. A partir desse grupo, você vai conversando com as pessoas. Seja bem-vinda, Rosana. Você vai conversando com as pessoas e ali elas vão falando as suas dificuldades maiores. Começa a pesquisar aquele conteúdo, vai encaminhando aquele conteúdo para esse grupo, vai ali alimentando, tá? E dessa forma, o que vai acontecer? Você vai desenvolvendo os seus pensamentos, o seu autoconhecimento, você vai tendo contato com mensagens para aquele dia. Então você fala assim, nossa, mas eu sei isso, sei aquilo, aquela multidão, né, de coisas, né? Então começa com uma pequena direção. Teve alguma experiência de vida sua? Olha, eu passei por isso, eu passei por essa situação. Eu vou falar sobre isso, tá? Começa assim. Aí você vai, ao longo do caminho, ao longo da jornada, vai se encontrando. Senão você vai ficar o tempo todo achando que tem que começar certo, começar bem, começar perfeito. Não vai acontecer isso. Tá? Inclusive, se você tem dificuldades e você acha que é perfeccionista, começa falando sobre isso. O que é um perfeccionista, tá? Começa falando, como que eu faço para corrigir isso aí? Eu aprendi com o Pablo que nós temos 3 processos, né? Quem é perfeccionista, o que ele tem que fazer? Eu tô com dificuldade para fazer uma live. Vai e faz a live. Fazer. Aí, depois você assiste a sua live. Você, eu tive vários erros nessa live. Você vai corrigir para a próxima vez, se não fazer daquela forma. E na terceira você vai adaptar a sua linguagem, a sua forma, o seu jeito de ser. Então fazer, corrigir, adaptar. Você percebe que antes eu tenho que fazer? Não é adaptar e nem corrigir. Como que eu vou corrigir algo que eu ainda nem tenho, tá? E esse corrigir também, ele não tem que ser aquele criterioso, ele tem que ser algo assim, nossa, acho que da próxima vez eu posso começar falando um bom dia, falando boa noite, ou com mais calma, ou mais devagar. Então essas coisinhas pequenas, mas não assim, nossa, o que eu falei não foi legal, e aí você começa a se mutilar, você começa a te criticar muito, e isso vai fazer mal pra você, tá? Então você precisa, daí você vai interessante que você vai se conhecer também. Nossa, eu me critiquei por conta que eu falei tal coisa. Eu falo porque quando eu estudava muito, eu estudava tanto que se eu errasse uma questão na prova, eu ficava me mutilando a semana inteira. Tô falando por experiência, tá? E é legal porque, eu trago aqui as minhas experiências, então não é algo que eu estou imaginando ou que alguém falou, é porque eu vivi isso. Eu ficava uma semana me martirizando porque que eu errei aquela questão, mas como que eu pude errar isso daqui? Eu sabia na hora, deu um branco, eu vacilei, essas palavras que eu utilizava. Então, resumindo, eu tava ali com perfeccionismo em alta.
Só que até o Pablo fala, né, no livro dele, que fala do pior ano, né, ele fala muito sobre isso. Ele achava que o perfeccionismo era uma qualidade, algo muito bom, e não, é algo ruim. Só que a gente também não pode pensar na questão da qualidade, tá? Então você pode ter qualidade, né? Às vezes você fala assim, eu sou perfeccionista, mas eu gosto de ter tudo com qualidade, tudo bem. Mas até que ponto você está sendo perfeccionista a ponto de você bloquear um projeto que Deus te colocou na mão e você está guardando na gaveta por medo de errar, tá? Então o erro vai acontecer. Só que você vai aprender com o erro. Se eu ficar o tempo todo acumulando erro, eu errei uma coisa. Já errou? Então na próxima você corrige, né? Se adapta. Mas se você ficar errando toda vez é porque tem alguma coisa errada, né? Até parece o óbvio, né? Mas não é normal você ficar errando toda vez a mesma coisa. Aí você vai adaptando, melhorando e subindo de níveis, de fases, tá? Então falhar também já tá errado. Mas o que acontece? Você vai o tempo todo buscando aquilo que você precisa melhorar. Mas não vai ser sempre perfeito. Sempre vai ter uma vacilada, né? Sempre vai ter um errinho pequeno, mas é um desvio de padrão, como a gente vê aí na estatística, tá? Existem os erros de padrões. Exemplo, nós fazemos aí uma contagem da população. Eu não posso falar exatamente a quantidade certinha que há, porque tem pessoas que não registraram o seu nome, por exemplo. Então vai ter um desvio de padrão, tá? É um cálculo que a gente faz, é para ter uma noção. Olha, tem essa quantidade, mas pode ser que dê uma variada, né? Tem uma variaçãozinha ali, certo? Então nós precisamos entender isso também, mas eu preciso executar. Primeiro passo é executar. Eu senti muito forte de falar sobre amor, de falar sobre perdão, de falar sobre restauração de matrimônios, de casais, né? Aliança. Eu senti muito forte de falar sobre as pessoas que são solteiras, os viúvos, as pessoas que estão separadas. Eu preciso muito falar sobre a questão de estudar com estratégia, que é uma coisa que eu gosto. Eu preciso muito, Dani, falar sobre posicionamento, porque eu não me posicionava, hoje eu me posiciono. Pega essa palavrinha e explora ela e começa a vivenciar para você transbordar, tá? A Lani falou aqui, eu tenho dificuldade no roteiro, você pode me ajudar? Sim, o roteiro, essa live de hoje, por exemplo, é um roteiro natural, tá? Aqui tá baseado em tudo que eu vivi de experiência, conversas com pessoas, tá? Por exemplo, as minhas lives, elas são um pouquinho mais extensas, mas ela tem muito conteúdo, do início ao fim, tá? Porque tem coisa que eu escrevo, eu falo muito mais daquilo que eu escrevo, tá? Então, por exemplo, às vezes no começo, com um roteirinho, você vai ficar um pouco preso ao roteiro, que é normal. Aí você viu uma mensagem que você anotou ali, você vai falando naturalmente, tá? Para que fique algo com mais valor, tá? Mas o roteiro basicamente é isso. O que você sente que precisa falar? Primeiro passo, já vai ser o título da sua live, tá? Eu preciso falar sobre autossabotagem. Dentro da autossabotagem, o que eu posso falar? Você pode trazer a sua experiência, não precisa você trazer o estudo científico sobre autossabotagem, tá? Olha, eu percebo que quando eu acordo, eu pego direto no celular. Eu já me autossabotei no início. Olha, eu percebo que às vezes tem uma mensagem que eu preciso ler ali na palavra, mas eu acho que atender uma conversa aleatória e me dispersei, ou seja, você se sabotou de novo. Você pode colocar o exemplo da sua vida. Você pode colocar mensagens que vêm naquele exato momento. Pode ser um roteiro pequenininho, 5 passos de alguma coisa, 3 estratégias que eu vivenciei para poder sair da autossabotagem. Um exemplo, tá? Tô falando aqui da autossabotagem, né? 4 passos para você destravar no digital. Como assim, Dani? Mas eu nem entendo de digital. Coloca ali, por exemplo, 4 passos. Abrir uma live, falar com mais pessoas, abrir um grupo de WhatsApp, criar um curso, uma mentoria, tá? E aí dentro de cada um desses tópicozinhos você coloca uma mensagenzinha básica para você falar naquele momento da live. E aí durante a live, às vezes alguém comenta alguma coisa, você pode ler, você pode, né, explorar um pouquinho mais. Quando você começar a usar essa ferramenta que é você, que eu falo que a principal ferramenta é você, né? Porque Deus ele fala, mas se você não abre a boca, ninguém vai conhecer o que ele está falando. E aí você vai transmitindo a mensagem. Pode durar 15 minutos, 10 minutos, meia hora. E vai progredindo, tá? Não precisa você começar numa live de 2 horas, 3 horas, tá? Não se preocupe. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês mantenham a frequência e energia dentro de uma live. Que vocês não arreguem mesmo, né?
que vocês estejam ali jogando toda a energia positiva para a pessoa, para que ela sinta que aquela live de fato é um abraço, né? É uma extensão de você até a pessoa, tá? Então, esse roteiro pode ser simples, não precisa ser nada rebuscado, tá? Comece com alguma coisa simples. Se você quiser até fazer uma experiência aqui durante essa live, eu convido você, Lani, a pegar uma folha aí em branco, que seja de preferência uma sulfite, né? Porque ela deixa você com mais liberdade para escrever. Pega alguma coisa que você sentiu. Você pode até ensinar como fazer roteiro. Como assim, Dani? Mas eu tô com dificuldade de fazer roteiro. Tudo bem. Você pode falar, olha como foi meu primeiro roteiro. Pronto, já tem um conteúdo, tá? Porque conteúdo, gente, nós criamos o tempo inteiro. Só que essa direção que eu estou falando nessa live vai nos levar para isso. Tá? Então, se eu não tenho muita direção, eu pego uma palavra, uma mensagem, uma frase e começo a desenvolver, né? É como se fosse um novelo de lã. Você vai desenrolando, desenrolando e só ao final, naquela última pontinha de linha que você vai descobrir por que você falou sobre aquele assunto lá no começo. Então, é uma descoberta, né? Olha, as palavras que eu falo aqui, você pode colocar como que eu descobri fazer uma live, como que eu aprendi, né? Como eu comecei, como eu startei, como eu destravei, né? Então são palavrinhas que você pode colocar durante a sua live para que desperte a atenção das pessoas, tá? E aí você vai descobrindo, olha, eu percebi que na minha live faltou uma iluminaçãozinha, ficaria um pouquinho melhor. Então você vai se percebendo, quanto mais você se olhar, mais você vai se amar, tá? Então é importante que você enfrente as telinhas, tá? É muito importante. Parece que é um negócio estranho, às vezes você fala assim, eu tô olhando aqui na tela, né? Não tem muito sentido. Mas você tá olhando para você. Então, quanto mais você olhar para você, você vai se conhecer, se amar e você vai pensar assim: eu sei para que eu vim, eu sei do meu chamado, eu sei o que eu carrego, tá? Então, aqui eu coloco, né? Ande com quem viu o seu destino. Essa pessoa nunca teve dúvidas e nunca duvidou do seu potencial. Sabe, tem pessoas que estão ao nosso lado que elas sabem do nosso potencial e elas estão nos ativando o tempo inteiro. Mas se você está se sabotando, você vai deixar esse potencial de lado e talvez, não vou falar que é certeza, talvez essa pessoa até nem queira estar do seu lado mais. Mas ela sabe o que você carrega, então não duvide do que alguém falou pra você, do que você carrega, tá? Acredite, você pode muito mais do que você imagina. Só que você precisa de fato estar atento, né? Estar atenta e buscar essa mensagem de Deus, essa mensagem que está aí rodeando você, né? E você está se fechando para ela. Então, se abra a mensagem que Deus tem para você hoje, né? As pessoas que estarão ao seu lado serão as bússolas do seu futuro. Descubra quem são elas e vai e voa. Descubra quem são as pessoas que realmente sabem da direção que você precisa ter. Às vezes você precisa estar com mentor, às vezes você precisa estar com uma pessoa que vai te orientar. Como eu falei, eu estou aí com 10 movimentos. Entre em algum deles e a gente vai te direcionando. Seja através de uma live, seja através de um conteúdo, né? Ultimamente eu estou investindo bastante tempo aí no meu grupo Desafio Devocional, estudo bíblico diário com livros também, tá? Mulheres Transformadas, nós temos palestra toda semana, inclusive já te convido, tá? Estou preparando com a palestra na segunda-feira próxima. Estarei fazendo uma palestra dentro desse grupo que é VIP, né, fechado, mas você mulher, né, pode participar. Eu vou falar sobre posicionamento com intencionalidade, tá? Então, essa palestra vai estar dentro desse grupo, a gente faz ali na sala do Zoom, depois a gente libera lá no YouTube, tá bom? Então, eu peço que você, se você não está dentro desse movimento, entra lá, tá? Inclusive, você que estiver lá dentro tem a possibilidade de palestrar também. Por quê? Para destravar, levar sua mensagem, sua voz, tá? E divulgar também seus serviços, produtos. Essa é a intenção desse grupo. Nós temos também aí o grupo Desafio Intencionalidade. Ali eu tô compartilhando, por enquanto, estudo bíblico sobre salmos, né? E também comecei meu podcast, gravar também alguns salmos. E tô também colocando lá para vocês também acessarem. A gente fez também 40 dias para ser mais intencionais. Também tem lá o link para você ir direto na playlist para poder assistir. Tem a live também completa que fala sobre isso. Temos vários movimentos. Tem o grupo Viver de Propósito, esse é um grupo fechado também. Eu vou abrir minha próxima turma agora no mês de maio, porque eu tô terminando a segunda turma e são 40 dias para você viver de propósito, tá? Então eu vou começar aí no mês de maio, porque é interessante começar no dia 1º, tá? Porque daí tem o dia 1, dia 2 certinho, e depois no finalzinho chega lá para completar com um pedacinho do outro mês os 40 dias, tá?
Também estou com a minha turma M1L, né, em grupo, que é a minha turma do meu primeiro livro. É um curso que a gente tá fazendo também, uma mentoria, para ajudar você a escrever seu livro, tá? Então também tá aí, até ontem eu coloquei nos meus stories. Eu abri uma segunda oportunidade com desconto, que foi somente na semana de lançamento, nos primeiros dias ali de lançamento. Então, se você não está sabendo, entra no link da minha bio, me chama no direct se você quer escrever seu livro, tá? Se você não escrever, não precisa, se você não quiser escrever, não precisa nem entrar. Mas ali já tô com uma turminha também. Vamos começar agora dia 1º de abril, tá? Então eu tô com umas pessoas também que tá querendo entrar. E aí, se você tiver essa oportunidade também, porque logo a gente vai voltar no valor normal. E estou também com o meu projeto Coautoria. São vários grupos, né, gente? O projeto Coautoria 2, né? O primeiro livro nós fizemos aí em aproximadamente 4 meses. Foi esse aqui, né? Mulheres Transformadas para Reinar. Também está disponível no link da minha bio, tá? Seja físico ou também o digital, né? O e-book para você aí. Tem 15 mulheres aqui, 15 mulheres que se lançaram a vivenciar a experiência de suas vidas, se transformarem e buscarem a mensagem. Então estamos aí, né? Todas elas já estão divulgando seu livro, fazendo movimentos, lives, tá vendo? É uma proposta que você tem aí. Então estou ainda, se você ainda quiser entrar, ainda dá tempo, tá? A gente começou, vamos ter a nossa terceira aula amanhã. São aulas poderosas com materiais, instruções para você. Você tem acesso direto a mim. Tudo que você tiver dúvida, a gente vai estar ali te ajudando também, atendo você aí no privado, tá bom? A gente vai se ajudando, né? Tem um livro também, o Chamado, né? Esse aqui foi um livro, o primeiro livro que eu participei em coautoria, e a partir dele que eu senti essa necessidade de também criar os meus projetos de coautoria, desenvolver também com mulheres especificamente, e comecei aí, tá? Aí tem um livro aqui também da minha mentora, né? Também está no link da minha bio, se você quiser também ter acesso a ele, que é o Desperte Todo o Seu Potencial, da Ana Lucchini, tá? Então tá um livro também maravilhoso para você que quer desenvolver a sua feminilidade, tá bom? Então são vários movimentos, até nem sei se... e tem também um grupo agora que eu criei recentemente, que é o Maternidade Mais Leve. É um grupo também para as mulheres, mães, aquelas que querem se tornar mães, né? E também estão gestantes. É um grupo muito legal porque ali fica aberto, a gente vai conversando, eu também estou lançando alguns desafios, envio algumas informações para vocês também estarem aí explorando um pouquinho mais o seu potencial. São muitos grupos. Tem também o Anticrise. Esse Anticrise é um grupo mais fechado, né? Como se fosse um mastermind. Também lançamos desafios ali dentro, tá? Então são muitos grupos que você pode estar aí participando. Também lancei agora, tô com a minha equipe também, Executivas Exponenciais. Pessoas que também querem se desenvolver, querem estar junto comigo, participando de treinamentos, vendendo meus produtos e também vendendo seus próprios produtos, por que não? Porque daí você vai tendo treinamento, a gente vai se ajudando, uma ajuda a outra, né? Então também é um acesso um pouco mais privado aí, junto comigo. Então a gente vai se desenvolvendo e uma ajuda a outra. Então são muitas coisas que você pode se direcionar. Então escolha um e fala, esse aqui que eu quero arriscar dessa vez. Não deu certo, vai pro outro. E aí você vai se encontrando, tá? Aqui eu coloquei, né? Você nasceu para vencer e não perder. Tá? Então nós não vamos perder, vamos vencer, mas precisamos estar em movimento, precisamos entrar em algo e participar, tá? Então acredite, esteja bem acompanhado, não pare, se movimente, não escute vozes, é um resuminho, tá? Não escute vozes inesperadas, não olhe para trás. Você carrega algo que ninguém carrega. A fé que move montanhas, né? Só vai e voa. Essa é a minha mensagem final para você que ficou até aqui, para você que arriscou estar dentro de uma live que fala sobre direção, sobre posicionamento também, né? Então, essa visão que vai nos direcionar, que vai nos condicionar a estar cada vez mais ativos para Deus, estar atentos para Deus e estar realmente em ação, né? São muitas palavrinhas que nos despertam, nos ativam, e nós precisamos estar, de fato, buscando o que é melhor para nós, o que é melhor para quem está do meu lado, o que eu posso fazer de diferente que vai transformar todo mundo, o que eu posso fazer de diferente que vai levar, de fato, a mensagem que precisa ser levada. Eu costumo falar que um livro, por exemplo, é como se fosse um presente, né? Você tira a sua mensagem, que é algo que estava até então secreto para você, que até então era um mistério, que nem você sabia. Você embrulha ele, bem embrulhadinho, e envia. Não sabemos aonde vai cair, aonde vai estar, com quem vai estar. Mas assim que chegar até a mão de alguém, até algum lugar, vai fazer diferença, vai transformar uma vida e tudo vai fazer diferença. Então nós precisamos buscar incessantemente essa direção que precisamos todos os dias.
Nossa, Dani, parece que eu estava certinho na direção e agora eu me desviei, porque talvez o seu propósito mudou. O nosso propósito ele vai mudando conforme nós vamos agindo, conforme o Senhor vai nos dando missões, né? Existem missões que talvez você concluiu já. Então você vai buscar outra missão, tá? Mas não você fica parado. Você não pode ficar isolado achando que as coisas vão vir até você, ou seja, de mão beijada, tá? Então eu preciso me movimentar. Eu sempre estou entrando em mentorias, estou me capacitando, não porque eu quero sempre saber mais, mas é porque eu sempre tenho que aprender algo a mais. E dessa forma ensinar as pessoas, não só a mim, né, porque eu também estou me nutrindo, levar conteúdos de qualidade, levar transformação, pegar algum código novo que ainda não acessei. Então, se eu penso assim, nossa, eu acho que já aprendi tudo que eu precisava, aquilo que eu aprendi vai ficar defasado, obsoleto, tá? Então eu preciso me desenvolver todos os dias. Eu preciso ler todos os dias. Ai, mas hoje eu fiquei um dia sem ler. Não tem problema, recupera amanhã, mas não fica 2 dias sem fazer isso, porque senão você vai perder o hábito, né? Inclusive, meu próximo livro, já vou adiantar aqui, né? Por esses dias eu vou avisar vocês, tá? Mas eu vou lançar no próximo mês, ou ali, pelo menos no comecinho do próximo, que seria, no caso, vamos entrar em abril, maio, porque a partir do mês de abril já vai estar chegando o nosso livro sobre hábitos. É um livro que eu entrei também, um projeto, dentro da mentoria que eu estou participando com o Rafael Medeiros de Gestão do Tempo, da escola, né, Times School. E ali temos um livro em coautoria. Eu participei, eu trago ali ferramentas para você destravar na escrita também. Então tá bem legal esse livro. São vários coautores falando sobre hábitos. Então, o quanto é importante você saber sobre. Inclusive, essa semana chegou para mim o livro tão esperado aqui, né? Demorou um pouquinho, mas chegou, do Paulo Machado, né? Hábitos para enriquecer. 35 hábitos que vão mudar a sua vida, né? Eu comprei ali dentro da live dele, eu fiz até um videozinho na hora, eu gravei para vocês darem uma olhada também. Então, achei bem legal. Esse aqui também eu vou aplicar muitas coisas aqui dentro da minha mentoria, seja a M1L ou também na Projeto Coautoria, tá? Então são muitos conteúdos, tá bem legal esse livro, né? Colorido, tem bastante dinâmica aqui dentro. E um livro também que chegou pra mim esses dias é a da Andressa Teles e da Vilma Duarte. Muito legal também. A gente sempre tem que buscar ferramentas, né? A gente nunca pode ficar parado em uma única ferramenta. Então tem aqui o livro devocional Mulheres Improváveis, né? Ajudando mulheres a conectar-se com o Criador. Também tá uma gracinha esse livro aqui, né? Bem legal, ele fala sobre as mulheres. Tá bem interessante também, ele tem uma parte que você desenha, né? Olha, tá bem legalzinho também. Então, eu também recebi essa semana, né? São livros aí que vão nos ajudar. Tem vários outros livros também que eu adquiri por esses dias, mas eu nem trouxe aqui também, porque eram muitos, né? Seja bem-vinda, Leila, Raquel, querida. Então, nós precisamos estar em movimento, seja através de uma leitura, através de uma live, seja assistindo ou participando, né, no caso, ou também fazendo, tá? Eu preciso me desenvolver. A partir desse desenvolvimento, eu vou estar entendendo quem eu sou, qual é o meu chamado, qual a direção, para onde eu vou. Então, eu não vou me dispersar com as vozes que estão aqui me rodeando, tá? Então, eu vou olhar para frente, olhar para o alto e seguir a direção que ele deixou para mim, né? O traçado, né? Aquilo que foi traçado para mim, tá? Então, eu preciso me desenvolver sempre. O autoconhecimento é algo que eu preciso, de fato, estar buscando, tá? Então, desejo que você tenha um excelente dia. Hoje fizemos aí no horário diferente, né? Mas normalmente essa live transbordo sempre eu faço no horário de manhã, quando a gente cai nesses dias mais tranquilos, tá? Mas normalmente a minha live sempre é à noite, de preferência aí umas 21h30, mais ou menos, tá? Então, a nossa próxima live será a live 55, relacionada a temas aí de algumas séries que eu estou fazendo, né? Então, por exemplo, tem a série Vantagens da Escrita, também se você não aproveitou esse conteúdo, tá aí disponível para você. Algumas coisas que eu falo sobre escrita, também tem aquela Pilares para o Sucesso, também que eu estou aí através do livro A Bíblia para o Milhão, também tá bem legal, que eu tô trazendo todos os capítulos através das lives, né, para poder trazer conhecimento e também para mostrar para você que é possível você começar uma live através de um livro. Por exemplo, tem um livro aqui da minha mentora, Desperte Todo o Seu Potencial, tá? Então eu vou começar a aplicar ele, seja aqui nas lives, tá? Ele também tá no link da minha bio se você quiser adquirir ele. Seja através das lives ou seja também através dos grupos de transbordo, tá? Porque eu também tenho os grupos de mulheres, né? Seja aí uma maternidade mais leve ou mulheres transformadas. São grupos que a gente desenvolve esses conteúdos. Então eu vou estar ali compartilhando,
né? Trazendo mensagem, trazendo algumas práticas, exercícios, tarefas, né? Atividades, né? Que é melhor falar atividades, tá? Então é muito legal, nós precisamos desenvolver. Já se você quer escrever o seu livro, é importante que você comece, que você tenha uma pequena orientação e temos aí a mentoria também individual, tá? Se você só quer começar, quer ter uma noçãozinha, eu recomendo que você entre na mentoria M1L, tá? Vamos começar aí dia 1º de abril, a nossa segunda turma, que a minha primeira turma foi lá em 2021, quando eu fiz aí um processo gratuito para me descobrir, para desenvolver o meu método, e depois eu segui nesse processo com o projeto Coautoria, que já saiu esse livro aqui, o Mulheres Transformadas para Reinar, tá? Então a gente se desafiou, se lançou, foi atrás dessas mulheres que queriam, né, encontrar essa mensagem e estão aqui em mensagens poderosas, tá? Então é assim, se eu não corro atrás, eu não consigo nada, eu não tenho algo concreto, eu preciso desenvolver. Então quando você começa a escrever, você fala assim, é possível. Então talvez você fale assim, nossa, eu queria tanto ter um livro, mas vai demorar muito, é muita mensagem que eu tenho. Ai, a minha vida dá uns 10 livros, mas comece pelo primeiro, tá? Porque o 10 ele vai chegar, mas tem que começar pelo primeiro. E o seu primeiro precisa sair, de alguma forma. Então eu pego uma mensagem, aquilo que queima agora, que tá fresquinho, que eu consigo lembrar, né? Então comece a escrever nele. Então o coautoria é legal porque você com um capítulo, você consegue ter um livro, tá? Então é mais rápido do que você fazer o seu livro solo. Seja bem-vinda, Leide querida. É mais rápido que fazer seu livro solo, tá? Então, se você começar por né, coautoria, um capítulo você já tem o seu livro aí, logo a gente já desenvolve. Tanto que eu falei para vocês, meu próximo livro sobre hábitos, dentro de uma coautoria com outra pessoa organizando, vai ser o mês que vem, tá? Então, tem outros também que a gente vai comentando depois na sequência, tem mais 2 coautoria. E também tem o meu livro solo que eu também estou desenvolvendo. Então, quando você vai priorizando um projeto, algum vai ficando para trás, né? Então, pega um projeto, desenvolve bem ele, estrutura e libera, tá? Mas não fica com você, não fica retendo. Procura aí quem consegue te ajudar. Às vezes até, por exemplo, a revisão. Às vezes, quem está do seu lado, na sua casa, alguém perto de você sabe revisar. Então, você vai economizar na revisão, por exemplo, que a revisão é um pouquinho mais, um investimento um pouquinho mais alto, né? Porque dá trabalho, tá? Não é somente uma revisão, são várias. Então, se você tem alguém aí que é muito bom de leitura, que estuda bastante, peça para essa pessoa te ajudar nessa revisão, nesse pente fino, né, nessa passagem de leitura, para te ajudar também na escrita, na estruturação. Então, você já vai economizar. Possivelmente, você vai precisar de alguém para diagramar e fazer sua capa. Até a capa você consegue fazer no Canva também. Pesquisa aí no digital, nos vídeos, você consegue desenvolver, tá? Talvez algumas editoras ou algumas gráficas não aceitem a capa dependendo de como você fez. Então precisa ajustar. Mas dá para fazer sim um livro de forma econômica, tá? Mas se você sente que precisa de uma mentoria, precisa de alguém te orientando, tem as opções. Seja a minha mentoria, seja a mentoria de outra pessoa que você conhece, de alguém que você já está aí olhando de longe, né? Eu quero muito fazer parte daquela mentoria, daquele projeto. Então você entra e participa, mas não fica sem fazer, tá bom? Não fica achando que a sua mensagem nunca vai sair, ou não fica pensando que você não pode escrever porque você não é capaz. Não. Todo mundo pode escrever, tá? Só depende de você. Essa mensagem hoje também falou sobre isso, de você acreditar em você, né? De você viver você, despertar você, lançar você. Um livro ele te lança, tá? Então, quando você acha que está lançando ele já te lançou. Então, a mensagem é poderosa. E eu peço que vocês tenham esse start para escrever de fato a história de vocês e não ficarem aí achando que não é importante o que vocês têm para liberar, tá bom? Vamos fazer nosso print final para a gente encerrar aqui também e depois vamos também fazer aí a nossa finalização, tá? Deixa eu puxar aqui para a gente fazer um printzinho aqui. Tira o print aí, me marca, coloca um insight que você tirou dessa live. Compartilha com mais pessoas, daqui a pouco eu já vou subir lá também, vai ficar salva, tá bom? Deixa eu tirar aqui, gente. Tira aí também. Isso. Amanhã essa live vai estrear também lá no canal do YouTube às 15 horas, tá bom? Então se você não participou desse comecinho também, depois também fica salvo aqui no Instagram, você pode reassistir, anote os insights, sabe? Viva a experiência e também você pode também a partir lá do YouTube também acompanhar, né? Ir parando ali o vídeo aos pouquinhos e pegando alguma mensagem que você não pegou ali no meio, né? Às vezes você parou para anotar alguma coisa e perdeu uma outra mensagem. Então, faça isso, mas não deixe de viver a sua experiência, não deixe de, sim, ter uma direção, essa direção que vem do alto,
tá? Então olha para cima aí e fala, Senhor, qual a direção que eu devo tomar? Veio a primeira palavra? Viva ela, tá? Experimenta ela, mas não deixa de viver, tá bom? Então quero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, até a nossa próxima live. E qualquer dúvida da live pode me chamar aí também no direct, a gente vai explanar para vocês aí, tá bom? Então vou deixar aí o meu abraço de 40 segundos. Um beijo no coração de cada uma de vocês e gratidão por você que ficou até aqui ao final, você que chegou agora, você que vai assistir novamente, você que está aí, muitas vezes aí de madrugada, né, está assistindo também, tá? Então seja muito bem-vindo aqui. Aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lar. Estamos aqui desenvolvendo a nossa estrutura, a nossa vida, a nossa mensagem também. Vamos liberar através dos livros e com certeza muitas mensagens ainda estão aí por vir, tá bom? Basta que nós estejamos em movimento, em crescimento, buscando a sabedoria todos os dias do Senhor, que vai dar super certo. Já deu certo, tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.